Hora do debate por aqui. Hoje contamos com a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos e o advogado Vitor Marques. Vamos ao primeiro tema para debate. Nós te contamos, às vésperas das eleições, os presidentes da República, Câmara e Senado se reuniram e sinalizaram essa celeridade para a votação de matérias que são prioridades do governo federal. Vou começar por Ana Amélia. Ana, o fim da taxa das blusinhas e a PEC que prega ali o fim da 6x1, ajudam a população ou os candidatos nesse ano eleitoral? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, minha cara Juliana, Vitor, boa noite aos nossos espectadores. Olha, Juliana, esse tema é aquela unanimidade, sabe? Ajuda o eleitor especialmente, mas ajuda os candidatos que disputam a eleição agora em outubro. E essa pauta para o governo, então, é a menina dos olhos, é a joia da coroa, porque ela tem um apelo popular, especialmente naquela base do PT, que é a base dos trabalhadores. Os trabalhadores estão torcendo até porque a iniciativa dessa emenda constitucional foi de uma deputada do PSOL, da esquerda aliada ao presidente Lula. Mas nada é de graça, a gente tem falado aqui. Então, você vai retirar, vai reduzir a jornada, e isso vai onerar as empresas, evidentemente, e vai necessitar de mais trabalhadores. E você está hoje com uma carência de mão de obra. Por outro lado, o fim da taxa das blusinhas pode ser muito bom para o consumidor que compra barato, mas, em compensação, vai acabar com os empregos aqui dentro. Só depois que entrou em vigor a taxa das blusinhas, houve um aumento da importação de confecções da Ásia e também de calçados esportivos, tênis, em 30%. Enquanto o mundo está se protegendo as suas economias, Estados Unidos, a própria Ásia, todos os países se protegendo, o Brasil está abrindo as suas portas para o produto importado. Claro, pode ser uma economia, um liberalismo econômico, mas tudo tem limite, porque você está fazendo escolhas que são controversas, já que você está beneficiando o emprego lá fora, no caso da Ásia, e tirando o emprego aqui dentro, no caso do fim da taxa das blusinhas, que afeta não só a blusinha, mas todo produto que está aí valendo $50, que você vai retirar o imposto cobrado desses produtos. E você está também vivendo um momento da economia brasileira que você está percebendo que a recuperação judicial das empresas, seja especialmente varejo, hoje uma empresa importante de alimentação, também de fast food, acaba de entrar em liquidação, em recuperação judicial. O setor do agronegócio, que é o mais dinâmico da economia, já vem aumentando o número de recuperações judiciais. Então, nós estamos numa situação bastante complexa, uma encruzilhada complicada, minha cara Juliana, e a eleição vem para ampliar essas complicações, porque ela tem um componente político-eleitoral e esquece-se das consequências, como diria o Barão de Itararé, as consequências virão depois, e elas serão bem amargas, tudo indica, minha cara Juliana. Vitor Marques, bem-vindo, boa noite. A mesma pergunta, o fim da taxa das blusinhas e a PEC da 6x1, isso ajuda a população ou os candidatos? Olá, Juliana. Olá, senadora Ana Amélia, toda a audiência da CNN. Essa medida ajuda a população. Pesquisa deste ano, março de 2026, do Datafolha, demonstra que 71% da população brasileira é favorável ao fim da escala 6x1. É favorável, portanto, à redução da jornada de trabalho. Essas pessoas entrevistadas, elas alegam que uma redução na jornada de trabalho vai propiciar mais qualidade de vida, mais tempo com a família e até a possibilidade de novos negócios, de novos empreendimentos para a complementação de renda. Logo em seguida, em maio, teve uma outra pesquisa da Quest e, novamente, 69% das pessoas são favoráveis ao fim da escala 6x1. O Instituto Nexus fez uma pesquisa e perguntou para as pessoas como elas acham que deveriam ser a semana de trabalho e 84% disse que entendia que o melhor formato seria de 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso. A Unicamp fez uma pesquisa para demonstrar os impactos econômicos que essa medida pode gerar na sociedade brasileira. E essa pesquisa revela que essa medida de reduzir a jornada pode propiciar 4,5 milhões de novos empregos no Brasil. Ou seja, o trabalhador com uma jornada reduzida, com mais qualidade de vida, com mais descanso, isso possivelmente vai gerar mais oportunidades no mercado de trabalho e, importante, vai diminuir a rotatividade de pessoas nos trabalhos, algo que acontece muito hoje no Brasil.
Essa medida, ela foi aprovada na Câmara Federal com mais de 400 votos, nas duas vezes que ela foi apreciada. É uma demanda, portanto, da sociedade brasileira. A Constituição de 1988, ela reduziu a jornada, que era de 48 horas, para as atuais 44 horas semanais. E isso não gerou nenhum impacto negativo na economia brasileira. Pelo contrário, deu ao trabalhador que tem que se deslocar, que tem uma jornada exaustiva, mais qualidade de vida. Ana Amélia Lemos, vou trazer outro ponto aqui para a gente debater. Ainda olhando para esse acordo firmado hoje, numa foto entre Lula, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, isso rende votos, esse pacto entre os três? Olha, Juliana, eu fiquei muito surpresa quando o presidente da República, e nós estamos numa democracia com o equilíbrio, a equipotência dos poderes, legislativo, judiciário e executivo. Pois o presidente, eu li na imprensa, e a imprensa não costuma exagerar, que o presidente convocou para uma reunião o presidente da Câmara e do Senado. Aliás, poucas semanas depois de Hugo Mota, presidente da Câmara, ter declarado apoio ao presidente da República à reeleição nas eleições de outubro. Aí a reunião, antes disso também, o presidente Lula fez uma concessão ao Davi Alcolumbre, que vinha às turras com o governo e vai ao Amapá para tratar lá da questão da plataforma marítima lá, que interessa muito a região do Amapá. Então foi atender aí uma demanda regional do senador Davi Alcolumbre, e agora ele acerta, depois de ter emperrado votações importantes, emperrado essas decisões, além da PEC da 6x1, que o relator Omar Aziz entrega amanhã à Comissão de Constituição e Justiça sem alterações para evitar que a matéria volte para a Câmara dos Deputados. Mas o Davi Alcolumbre não combinou com os russos, ou seja, não combinou com os líderes de bancada do Senado Federal, da mesma forma que o presidente Hugo Mota também não combinou a pauta com os líderes da Câmara dos Deputados, que tem oposição e tem governo também. Então, essa situação de determinação dada por líderes sem a consulta ao colégio de líderes, me parece aí que vai apenas forçar que no período pré-eleitoral eles não terão outra alternativa senão dizer amém à decisão e à votação que vai ser imposta pelo Davi Alcolumbre no Senado Federal, que essa é que importa, porque a decisão já tomada pela Câmara foi de aprovação da PEC do fim da jornada 6x1, e agora a questão relacionada à medida provisória das blusinhas, que a Câmara já aprovou e que, se ela não for aprovada na data prevista, ela vai cair, vai ser arquivada por decurso de prazo, Juliana. Vitor Marques, esse acordo selado entre Lula, Hugo Mota, Alcolumbre rende votos? Juliana, o voto, ele representa a aprovação de um governo ou a sua desaprovação. Ele representa a esperança do que pode vir ou o medo, às vezes, de trocar o que está por algo pior. Então, se essas medidas, como são aprovadas pela população brasileira, na verdade, traduzem em política pública um anseio da sociedade brasileira, é natural que isso possa render votos. O fim da escala 6x1 é uma demanda que parte da sociedade brasileira, que foi encampada pelos parlamentares de esquerda, mas que tiveram a sensibilidade de ouvir a sociedade brasileira. E é importante que a sociedade brasileira seja ouvida na construção de políticas públicas. Nós sabemos que o Brasil está em descompasso com o mundo nesse tema da escala, da jornada de trabalho. Portugal, o Chile, que gradualmente vem reduzindo e vai chegar nas suas 40 horas semanais. Portugal já pratica como regra as 40 horas semanais. Estados Unidos pratica como regra as 40 horas semanais. Ou seja, o Brasil está atrasado nesse debate. Os outros temas, como a taxa das blusinhas, o governo resolveu fazer uma calibragem, porque ali tem um conflito entre o varejo brasileiro, a indústria brasileira e a população que consome esse tipo de mercadoria. Portanto, no início foi apresentada essa taxa e agora me parece que, ouvindo também e equilibrando, né, os desejos das alas distintas da sociedade brasileira, isso passará por uma calibragem. Então é importante que a MP das blusinhas seja votada até o dia 8 de setembro para que ela não vença. O outro tema debatido também foi a PEC da segurança. O Brasil
precisa, anseia por respostas concretas sobre segurança pública. O que resolve segurança pública não é discurso que grite, não é discurso que endeuse armas ou discurso que defenda maiores penas para as pessoas. Precisa de política pública como está na PEC da segurança, integrando as polícias, garantindo mais inteligência para combater as facções criminosas e melhorar a segurança no Brasil.